mostrar o nosso novo lançamento, o DigiFlash Smart Trigger. Eu quero mostrar exatamente como ele funciona, como conecta e como se usa ele. Primeira coisa que eu quero te dizer é que esse equipamento tem uma finalidade específica. O que ele é? Um sistema para disparar o flash. O que ele não é? Um sistema para disparar a câmera. Você não vai usar um aparelho como esse para disparar uma câmera, você vai usar ele para disparar o flash. E isso é muito usado em fotos tipo impacto, explosão, tiro, splash. E normalmente essas fotos são feitas em ambiente escuro. Você, para ter velocidade e definição, você trabalha com a câmera aberta, em B, e o equipamento vai se incumbir de disparar o flash no momento certo. Então, para isso, ele tem aqui na frente dois conectores RJ para conectar os códigos de luz, que eu vou mostrar em seguida. Tem um conector metálico para conexão do microfone, porque ele também pode ser acionado com som. O conector da fonte de alimentação e um botão liga e desliga com controle de sensibilidade do som. Desse outro lado, ele tem um conector para ser conectado na câmera. Para que esse conector? Para que a câmera gere um evento para ele e você possa fazer um disparo com retardo ou um disparo estroboscópico de vários flashes. E do lado aqui ele tem um microfone embutido. O microfone embutido serve para você pegar som bastante forte, por exemplo, uma explosão com som alto de uma bexiga ou um tiro. Funciona muito bem para isso. Em compensação, quando você vai operar o sistema, qualquer tecla você deve baixar a sensibilidade, porque só de tocar na caixa gera um som interno suficiente para transformar isso num evento. E aqui tem uma conexão para 3 saídas. 3 saídas porque ele pode operar até 3 flashes. E cada um, como você pode ver no painel, tem uma luzinha indicadora aqui para dizer quando que ele dispara. Os tempos são independentes, mas sempre relativos. O que é um tempo relativo? Isso é um conceito chamado fila delta. A partir do momento que acontece o disparo da primeira cabeça, você programa quanto tempo depois você quer que dispare a segunda e quanto tempo depois a terceira. Eu vou ligar o equipamento e vou te mostrar isso tudo funcionando. O conjunto total de DigiFlash Smart Trigger é composto por um controlador, que eu já mostrei, um cabo de disparo, um conector P2 e um conector P10. Esse cabo é utilizado para disparar um flash padrão de estúdio, como por exemplo o DigiFlash. Nós também podemos fornecer, a pedido do cliente, um adaptador de P10 para PC. Aí você tem a possibilidade de utilizar o DigiFlash Smart Trigger com qualquer flash, inclusive com o flash da sua câmera. Ele tem também uma fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação universal, bivolt automática, que mantém o sistema funcionando. Tem ainda também um microfone externo. Esse microfone é um microfone padrão de PC. Esse acompanha, mas qualquer microfone PC funciona. E qual é a finalidade do microfone externo? Quando você conecta, ele desativa o microfone interno. Então você já não tem mais o problema de quando tocar no equipamento, certo? Quando você tocar nele, gerar um evento por causa do som da tecla internamente. E você também pode levar o microfone para longe, porque ele tem um cabo aqui de uns 2 metros. Então você pode colocar o microfone mais próximo da fonte, tem uma sensibilidade mais controlada. O restante do equipamento vai funcionar igual, como eu vou demonstrar em seguida. Tem aqui também os 2 pods. Esse pod com a ponta cinza clara é o pod emissor de infravermelho e o preto é o receptor de infravermelho. Eles são conectados no controlador através desses conectores RJ. O conector RJ é intercambiável, porque o sistema reconhece automaticamente qual é o pod emissor e qual é o pod receptor. O que é importante é que os dois estejam conectados e eles são montados sempre alinhados, presos em alguma superfície, muito bem presos, e alinhado. O alinhamento dele é feito com auxílio de algumas funções específicas do próprio controlador, conforme eu vou mostrar em seguida. Eu vou te mostrar agora a configuração do DigiFlash Smart Trigger. Primeira coisa, a numeração dele
trabalha pelo padrão aritmético. Então, o número que aparecer no display vai seguir o padrão normal. Quando eu não tiver nenhum ponto decimal, ele representa um número de milésimos de segundo. Se ele tiver um ponto decimal na primeira casa, então é um número de segundos e em seguida centésimos. Se tiver na segunda casa, vai até 99 segundos e os décimos. É claro que se você puser 1.50 ou 0,1.5, vai ser exatamente o mesmo tempo, 1 segundo e meio. E 0,15 é exatamente equivalente ao 150 sem número nenhum. 0,15 são 15 centésimos ou 150 milésimos. 150 sem nenhum ponto decimal é o que vai equivaler exatamente a 150 milésimos. Então vamos ver como é que a gente configura. Primeira coisa, eu vou escolher a cabeça que eu vou configurar através da flechinha aqui. Então eu aperto uma vez, primeira cabeça, acende o primeiro LED. Certo? Uma vez aceso o primeiro LED, o que eu tenho aqui? Essas 6 teclas aqui, elas vão dizer, cada conjunto de teclas atua num dígito. Essas aqui no dígito mais significativo, no meio e nas unidades. Então eu vou poder manipular esses números simplesmente aumentando ou diminuindo cada casa e formando o número que eu quero. E aqui eu ando o ponto decimal. Então, por exemplo, aqui eu estou com 1 segundo, aqui 10 segundos, 10.0. E nesse daqui eu estou com 100 milésimos de segundo, ou 0,1 segundo. Então é claro que esses tempos não são exatamente o mesmo. 1 segundo é diferente de 1 décimo de segundo. Depois que eu configurar a primeira cabeça, então eu vou para a segunda, acende o segundo LED, e aí ele mostra o tempo da segunda cabeça. A segunda saída, a segunda cabeça ou a segunda saída, elas vão estar, ela vai começar a disparar, ela vai disparar, começa a contar o tempo a partir do disparo da primeira. Sempre esse formato, a diferença de tempo que ele precisa contar para disparar a próxima cabeça. Então, em seguida, eu tenho a terceira cabeça. A terceira cabeça vai começar a contar o tempo a partir do disparo da segunda, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar o tempo que eu quero de retardo para a primeira cabeça, depois, quanto tempo a mais para disparar a segunda e quanto tempo a mais para disparar a terceira. O ponto decimal e a anotação pode ser utilizada em qualquer das cabeças. Então, eu posso dar um retardo de 1 segundo na primeira, 200 milissegundos na segunda e 2 décimos de segundo na terceira. Eu posso configurar os tempos da maneira que eu quiser. Se eu puser o tempo zero de uma cabeça para outra, o que vai acontecer? Elas vão disparar simultaneamente. Quer dizer, aconteceu o disparo, ele espera zero e dispara a próxima. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu estou deixando a terceira cabeça com zero e ela vai ser disparada exatamente junto com a segunda. Vamos fazer um teste. Então, apertando o raio aqui, eu volto para o modo de captura. Então, eu vou aumentar o volume do microfone e vou fazer um evento, certo? E aí você pode ver, na hora que eu gero o evento, ele escreve shot. Aconteceu o evento, shot, e daí, a partir do momento que ele escreveu shot, ele começa a contar o tempo para disparar a primeira, em seguida ele começa a contar o tempo para a segunda, e em seguida para a terceira que está com zero. Então, ele espera um pouquinho, dispara a primeira, dispara a segunda e a terceira junto. Essa é a configuração que eu coloquei. Então, a numeração é muito simples. Eu aqui, nessa tecla com a flechinha, eu ando qual cabeça que eu quero, qual saída que eu quero selecionar o tempo, e uso as 3 teclas para cima e para baixo, cada uma atuando num dígito para formar um número. E essa flechinha aqui, para correr o ponto decimal e formar o formato exato do número que eu quero. Se eu quero, por exemplo, um número de milésimos de segundo, um número de segundo seguido de centésimos, por exemplo, 1.52, tá? Ou se eu quero um número de segundo seguido de décimo, que aí eu posso ultrapassar a casa dos 9 segundos e partir para 10, 11, 12. Vai ser muito difícil alguém usar um tempo tão longo assim para uma fotografia tipo splash, mas pode acontecer algum outro tipo de evento que exija um tempo mais longo. O aparelho permite fazer tudo isso daí. Uma vez feita a configuração,
aqui você selecionou a cabeça que configurou, a teclinha do raio termina essa configuração. E aí o equipamento mostra aqui CAP ou CP, seguido de um número, que eu já vou explicar o que significa, para dizer que ele está no modo de captura. A partir do modo de captura, acontecendo o evento, ele faz o ciclo todinho. E os flashes que estiverem conectados vão disparar no momento correto. Bom, agora eu vou te mostrar uma outra configuração que esse aparelho possui. Você pode configurar ele, por exemplo, para não disparar no primeiro evento, né? Um caso típico, numa sessão de fotos aí, uma pessoa queria disparar uma bexiga cheia d'água, queria fotografar a bexiga cheia d'água explodindo. Então existe o som da bexiga explodindo e o som da água caindo, que gera um segundo evento. E como esses eventos são relativamente separados pela altura da bexiga, dá tempo do flash reformar a carga e disparar uma segunda vez. Então você programa para não acontecer esse tipo de coisa, você tem uma programação que é o delay, o retardo. Quanto tempo o equipamento fica esperando antes de entrar no próximo ciclo de captura. Então, por exemplo, quando eu clico no raio, eu tenho aqui imediatamente o modo de menu. O primeiro menu é o de alinhamento. Depois eu ando aqui, contador de eventos, que é E0, está contando a partir do primeiro evento. Depois D1, delay 1 segundo, que significa, eu vou aumentar o delay para 2, nessas duas teclas aqui, você aumenta e diminui. Então eu vou aumentar o delay para 2 e em seguida vou terminar a programação. E agora você vai perceber o seguinte, quando eu gerar o evento, ele vai ficar mais tempo esperando a partir do disparo da última cabeça. Para que isso? Para que um segundo ruído não gere um novo evento de disparo muito em cima. Então você tem um tempo para o aparelho esperar, certo? Para não encavalar, para ele não fazer um disparo duplo na sua foto. Você tem ainda o contador de eventos. O contador de eventos permite, por exemplo, você dizer, não quero que dispare no primeiro, eu quero que dispare no segundo evento. Então aqui você faz, conta um evento, conto um evento, e daí eu entro no modo de captura. Então ele está dizendo aqui CP1. Quando ele fala CP1, o que eu estou dizendo? Eu estou capturando o primeiro evento. Capturei o primeiro evento e ele vai para CAP. Aí ele está no modo de captura final. Aconteceu o segundo evento, ele entra no ciclo de disparo, respeitando toda a configuração que você fez. Existe uma situação onde esse contador de evento não é utilizado, ele é ignorado. Quando você conectar a câmera fotográfica aqui para que ela gere o evento, esse evento é considerado único, porque não faz sentido você falar, vou disparar a partir do terceiro clique, vai perder 2 e disparar 1. Então, na realidade, a câmera é um evento único, ela não entra nessa contagem. Mas tanto o bloqueio de luz como o microfone vão te gerar o evento na contagem correta. Por que esse tipo de configuração? O caso foi, quando você vai fazer uma foto de um som que não é muito alto e que exija muita sensibilidade no microfone, pode acontecer que o próprio barulho da câmera levantando o espelho gere o evento de disparo. E aí você tem a sua foto antecipada antes do evento. Então nessa situação você põe ele, configura ele para disparar no segundo evento. Então o clique conta um evento e depois o evento final é capturado e aí você não perde a sua foto. E a última configuração, que é o modelo SIM, onde se eu tiver com ele em modo SIM, ele está configurando o conectorzinho da câmera para ser uma entrada de sincronismo, que é o caso que a câmera gera um evento para ele começar a fazer o ciclo de disparo. Ou eu posso colocar ele no modo FUT. O modo FUT foi uma outra alternativa que nós desenvolvemos, que é um equipamento que está entrando em produção para ele, um acessório que é um FUT Switch. Que é um FUT Switch, é uma pedaleira que você conecta, coloca ele no modo FUT, e quando você pisar na pedaleira ele gera uma informação para ele dizendo assim, para de capturar. E o equipamento simplesmente ignora tudo que acontecer até que você tire o pé do FUT Switch. Quando você tirar o pé do FUT Switch, ele volta a funcionar e capturar normalmente. Então você pode inibir a captura de eventos indesejáveis durante movimentação ou falatório dentro do seu estúdio,
ou simplesmente ignorar algum evento qualquer, por exemplo, o som do clique da câmera, e aí depois você libera, para evitar tapadeira, essas coisas, você libera o foot switch e espeta a bexiga para acontecer o evento final. São recursos que foram incorporados no equipamento pela DigiFlash para tentar facilitar a sua vida. Eu vou agora te mostrar como é que você faz o alinhamento dos pods de luz. Então, para isso, eles devem estar fixos em alguma coisa que mantenha a posição deles. Eu vou usar para mostrar uma peça como essa aqui. É um tubo de papelão. Eu coloquei os dois pods aqui virados um para o outro e presos com elástico. Então, a partir do momento que eu conecto os pods, eu tenho uma configuração aqui nessa tecla, onde eu posso dizer se eu quero ele com baixa potência, alta potência, laser, que exige um outro pod que não está aqui presente, ou então desligar. Você nota que a tecla, quando eu aperto, primeiro ela faz uma consulta. Se durante 1,5 segundos você apertar de novo, então ela cicla. Low tem uma característica importante, para os pods estarem próximos, fisicamente próximos, até 15 centímetros de distância. O que acontece no modo low? A potência de emissão do infravermelho é menor, mas o sistema de captura fica mais rápido. Para você pegar uma gota d'água, por exemplo, é ideal, ou menos até. Se você quiser fazer uma fotografia, por exemplo, de alguma coisa, uma laranja caindo no aquário, aí você vai ter que separar eles. Então você entra no modo high. O modo high aumenta a potência do emissor, mas diminui a velocidade da captura. Claro, para uma bola de ping-pong já é mais do que suficiente, ou qualquer coisa, uma bola de gude já consegue excitar ele numa boa. Mas sempre o modo low é mais rápido na captura. Aí, como funciona então o alinhamento? Uma vez que eu alinhei e coloquei um virado para o outro, você vê sempre, o emissor é o clarinho, o receptor é o escuro, é o preto. Então aqui eu tenho uma luz, um LEDzinho amarelo, que vai me dizer quando que esse cara está recebendo, quando o receptor está recebendo a luz. Então eu vou entrar aqui no modo menu, através da tecla do raio, e ele vai entrar no modo imediatamente aqui, alinhamento, ALI. No modo alinhamento, o que eu tenho de diferente? Primeiro ele acende os 3 LEDs de baixo para dizer, estou em modo alinhamento, e escreve no display, modo alinhamento. Aí você tem o LED amarelo, ele indica que a luz infravermelha está chegando no receptor. E o LED verde fala, ela chega com potência suficiente para disparar. Então, se eu interromper, ele apaga e acende a vermelha. A vermelha está falando assim, já está disparado, não vou sentir o disparo. E a amarela diz que sentiu o raio. Então, nesse momento, eu tenho aqui nessas duas teclas uma configuração de sensibilidade. Então, conforme eu vou baixando a sensibilidade, está vendo, apagou o LED verde, está acendo só o vermelho. Está falando assim, não vai dar para eu sentir o disparo, mas o raio está presente, porque o amarelo está aceso. Então eu vou subir a sensibilidade, certo? Até o momento que acendeu o LED verde e apagar o vermelho. Eu vou deixar um ponto acima, certo? E aí o que vai acontecer? Olha, conforme eu interrompo aqui, ele troca do verde e o amarelo para o vermelho. Então nesse momento ele já está pronto para disparar. Eu coloco então ele no modo captura. A partir do momento que eu bati aqui, ele faz essa captura. Passou alguma coisa aqui no meio, que seja uma gota d'água, ele entra no modo captura e você está pronto para fazer a sua fotografia. Aí só vai ser uma questão de você estudar corretamente qual é o tempo que você tem para que o objeto passe no bloqueio e atinja o ponto da superfície, por exemplo, a gota d'água. Eu já sei por experiência que para uma queda de meio metro dá mais ou menos 300 milissegundos. Então agora nós vamos montar um sistema e tentar fazer algumas fotos para ver o que acontece.
Bom, agora que nós já mostramos, inclusive algumas fotos feitas aqui com o flash mais clean, disparado por som, excluindo bexiga, e já mostramos todo o funcionamento desse aparelho, vamos agora partir para uma utilização prática com um pingo d'água, vamos fotografar gota. E para isso nós vamos usar esse equipamento que é um improviso feito com PVC. Vocês podem ver aqui uma estrutura feita em PVC, com uma garrafa PET, uma equipe de soro, e o que ele tem especial aqui é um cachimbo que desvia o gotejamento para um recipiente, para ele não atrapalhar. E já tem o suporte para colocar os pods. Já estão corretamente colocados, alinhados, fixados com elástico, ele não vai sair do lugar. O equipamento já está todo pronto. Uma coisa muito importante, quando você montar um setup desse no seu estúdio para fazer a sua foto, ou mesmo na sua casa, é muito possível fazer, mas toma cuidado com uma coisa. Se tiver invasão de luz por uma janela, alguma coisa, sempre procura montar o pod receptor de costa. Nunca deixe esse de luz na frente dele, porque se acontecer isso, essa luz pode simplesmente impedir ele de sentir o bloqueio. Porque na hora que passa a gota aqui, entra a luz pelo outro lado, e daí ele não percebe que foi bloqueado e vai falhar o disparo. Então cuidado com isso, sempre procura colocar o receptor de costa. E nós vamos fazer agora uma brincadeira aqui, vamos fazer foto de pinho. Vocês vão perceber que é muito fácil de fazer essa foto. Eu já calculei mais ou menos a 300 milissegundos do tempo de queda, então eu vou partir disso aqui e vamos fazer algumas fotos. E eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final. Vamos lá? Posso? E vocês vão tirar suas próprias conclusões, que é muito simples de fazer isso aí, vocês vão conseguir tranquilamente. Muito obrigado.